Mateus 13. Vamos ler do versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Então, eu estava meditando, pode se assentar, meus irmãos? Eu gosto de usar o microfone porque eu gosto de manusear a Bíblia. Então, fiquem com a Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versículos, pela permissão do Espírito Santo. Esse texto aqui, Jesus ele chega até a cidade dele, onde ele nasceu. Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré. E ele é conhecido como Cristo, porque é ungido, é o Messias, veio da linhagem de Davi. Então as pessoas olhavam para o Jesus terreno. Jesus ele sempre escandalizava os judeus. Ele escandalizava falando: como pode dizer Davi, disse o Senhor ao meu Senhor? E eles não entendiam a palavra, não entendiam quem era Jesus. E uma coisa que eu estava meditando hoje, eu estava conversando ontem com o pastor Michelso, Jesus quer ser encontrado. Mas ele é Deus, ele é onipotente, ele está em todo lugar. Por que ele quer ser encontrado? Vamos lá em Mateus 13, no versículo, mesmo capítulo aí, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O evangelho é algo tão precioso, mas tão precioso, que Jesus falou em Mateus 7, no versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não acontendo que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Quando Jesus expulsou o demônio do gadareno, que havia uma legião, eles quiseram habitar em porcos. A Bíblia, quando usa essa expressão cães e porcos, geralmente está se referindo a falsos profetas e a crentes desviados. Então, um porco, você pode dar banho, escovar o dente, ele sempre vai voltar para o chiqueiro. Então, uma pessoa que não quer ouvir a palavra, Jesus não se preocupava. Por isso que ele falava por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não descesse o coração e Deus curasse. Então, ele falava por parábolas, mas para os discípulos era abertamente. Lá em Mateus capítulo 11... Eu acho lindo isso que Jesus falou aqui, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus, ele agradeceu pelo evangelho estar oculto aos olhos de muita gente, mas a vontade de Deus é que todos venham ser salvos. Mas Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis quando vos buscardes de todo o coração. Então, se a gente observar nos evangelhos, um mistério muito interessante, se Jesus é o Salvador, ele já não podia aparecer, já revelar abertamente a sua identidade? Então, se a gente vê alguns textos, olha, vai lá no evangelho de Marcos agora. Ele fala que ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. Agora vai lá em Marcos, vamos lá no capítulo 7, 35. E logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais los proibia, tanto mais o divulgavam. Agora vai lá em Marcos, a mesma passagem, Marcos 6, 5.
e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Marcos 4, 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Tem um outro texto que eu achei aqui, que Jesus ele fala que ele ameaçava os demônios de tal forma para não revelar a identidade dele. Também está no Evangelho de Marcos, vamos ver. Aqui, ó, Marcos 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que o não manifestassem. Então, Jesus, a prova que Jesus quer ser achado, Marcos 1, 44. Leia aí, Marcos 1, 44, ó. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Muitas pessoas que Jesus curava, ele falava: não conta para ninguém o milagre. Mas a fama dele quanto mais se divulgava. Ele se retirava para os desertos, em Marcos 1, 45, após fazer um milagre, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Jesus se retirava para os desertos. Quando tentaram fazer Jesus rei, ele se retirava para esses lugares. Marcos 1, 34, também falando de uma expulsão de demônios. 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então Jesus, ele não deixava os demônios falar, porque o demônio sabe quem é Deus. Muitos dizem assim: até Satanás é crente. A Bíblia não diz assim. A Bíblia fala, Jesus falou para Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Crente para mim é sinônimo de obediente. E a Bíblia fala lá em Tiago: mas os demônios creem e também estremecem. O demônio, ele crê em Jesus, mas ele não obedece a Jesus. Deus tem a vontade permissiva. Falou: você vai tocar até aqui em Jó, mas dali você não vai passar. Então ele teme o poder do fogo. Assim como o bandido não respeita a polícia, respeita o poder da violência, os demônios da mesma forma. Senhor, não me lança para o abismo, deixa eu entrar naquele porco. E pediu e rogava que deixasse entrar nos porcos. Então os demônios conheciam a identidade de Jesus. Satanás, ele queria de todas as maneiras quebrar as profecias. Uma das profecias que fala que Jesus não ia, a voz dele não ia ser conhecida na rua, que fala da cana quebrada. Então, Satanás, ele tentou matar Moisés quando nasceu, tentou matar Jesus quando nasceu, e tentou revelar a identidade antes. A Bíblia diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Antes de vir a glória, tinha que padecer, tinha que sofrer. Então, os dois discípulos de Maú, para quem ele falou isso, andavam caminhando, e Jesus apareceu a ele, já não poderia falar: sou eu. Mas não, ele quis mostrar pelas Escrituras, para ver se de fato eles iam entender que ele era o Cristo. Pelas Escrituras, ele estava mostrando. Então, Jesus falava para algumas pessoas que ele curava: não diga a ninguém, se retirar para o deserto. Os demônios, ele não deixava falar os demônios, porque o conheciam, e também ele ameaçava muitos demônios, e os demônios tinham que obedecer. Então, fazendo um parênteses sobre a expulsão de demônios, a Bíblia em nenhum momento Jesus dá show para expulsar demônios, mas Jesus falou para o demoniado gadareno: quem és tu? Mas a gente não pode pegar texto que não está da Bíblia para montar a doutrina, como fazer show, entrevista de demônio, o demônio vai montar a doutrina. Não é isso, o demônio não monta a doutrina. Mas em Atos 19, quando os ambulantes judeus tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os demônios revelaram que eles não tinham pacto com Deus, não tinham vida de santidade. Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e você? Você não tem autoridade, você não se sujeita ao pastor, você não se sujeita ao seu marido, como que você vai me expulsar? Então os demônios falaram na cara, mas não é porque o demônio falou verdade que a gente vai usar o demônio para doutrinar. Não, a gente tem que ouvir a boca de Deus, mas o demônio também revela.
Então, fazer um parênteses, Jesus ele proibiu os demônios de falar várias passagens, não porque ele não queria entrevistar o demônio, mas porque ele não queria que a identidade dele fosse revelada. Várias vezes os demônios falavam, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Altíssimo. Ele falava, cala a boca, não é para falar. Eu te repreendo, cala-te e sai dele. Não deixava falar. Também, óbvio que ele não deixava falar, porque demônio é mentiroso. A Bíblia diz em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os discípulos, olhem, também quando Pedro, ele perguntou, a multidão fala que eu sou Jeremias e Elias, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, olha lá. Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, 20. Aí ele, Pedro, vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí no 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o ungido, o Messias. Mas por quê? Já não poderia revelar, mas Jesus tinha que padecer. Ele sempre falou para os discípulos, e nunca entrava na cabeça dele, ó, ponha isso na sua cabeça. Eu vou ser escarnecido, zombado, açoitado, morto, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E as palavras dele não entendiam, só entenderam depois que ele ressuscitou e apareceu. E mesmo as mulheres, quem viu primeiro Jesus ressuscitado foi mulheres. Mesmo as mulheres avisando, eles não creram. Então, Jesus, a gente falou da parábola da pérola, que mostra que o reino dos céus, ele é algo precioso. A pessoa tem que buscar, tem que querer. Então, ele deu graças a Deus por o Evangelho. Então, eu não sei se eu vou ter tempo, mas a mensagem é o seguinte: Deus quer ser encontrado, Jesus quer ser achado, mas a quem ele se revela? Primeiro, ele se revela aos pequeninos. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus vai falar o sermão da montanha, as bem-aventuranças, versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu entendo essa expressão pobre de espírito, é alguém que tem necessidade de Deus todo dia. O pastor Michel mandou um salmo hoje, como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti. Então Deus, ele aparece a quem é humilde, a quem se sente, Senhor, eu sou seco. Senhor, sem ti eu não faço nada. Igual Moisés, Senhor, se a tua presença não for, eu não faço nada. Davi falou no Salmo 51, aos quebrantado de coração e contrito não o desprezará. Então Jesus se revela a quem é humilde, a quem é quebrantado e contrito de coração. Jesus se revela aos pobres de espírito, que é uma pessoa humilde, e Jesus revela, o texto que eu já li, a quem ama a sua palavra, em João capítulo 14. Então muita gente está falando que conhece a Jesus, mas Jesus falou aqui, ó. João 14, 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí lá no 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. 1 João capítulo 2 e também capítulo 3. Vamos ver alguns capítulos, aqui ó, vai lá na epístola de João. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não está nele a verdade. 1 João 3, 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Então, se você está em pecado, você vive praticando o pecado, você ama pecar, você nunca conheceu Jesus. A Bíblia fala, você nunca viu Jesus. Ah, mas eu fui na igreja, sou filho de pastor, eu toco hino, eu canto hino da harpa. Quem não ama a palavra, não tem como Jesus manifestar. Então, e Jesus quer ser achado, meus irmãos. A quem ele se revela? Aos pequeninos. Agora vamos falar, agora quem eles não se revela. 1 Coríntios capítulo 2.
1 Coríntios capítulo 2, a quem Jesus não se revela. 1 Coríntios capítulo 2, do 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Nunca crucificariam. Então Jesus, ele queria ser crucificado. Se ele falasse, eu sou o Cristo, não iam matar ele. Não ia, não, ele é o Todo-Poderoso, né? Eu dei um exemplo, estava conversando com o pastor Michel Sons, chegasse, sei lá, o presidente da Rússia. A Rússia é uma nação que tem poder nuclear. Pode lançar bomba e dizimar qualquer nação. Aí se chega o presidente da Rússia, fica quietinho, talvez ninguém vai dar nada. Mas na hora que ele revelar a sua identidade, muitos vão respeitar, muitos vão temer e tremer diante dele. Por isso que fala que a nossa salvação tem que ser com temor e tremor diante de Deus. Então, a quem Jesus não se revela? Aos sábios deste mundo. A sabedoria deste mundo, a Bíblia diz que é terrena, carnal e diabólica. Em 1 Coríntios, capítulo 1, também no versículo, olha só, 27. Mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, infelizmente, a pessoa, por isso que o profeta não é bem recebido na sua pátria, porque a pessoa conhece o filho do João, ele come arroz e feijão igual eu, estudou na escola igual eu. Não, Deus não vai usar essa pessoa. Por isso que Deus tem que enviar uma pessoa de outra nação, até um estrangeiro para falar, que às vezes você nem vai entender, é a única maneira, né, de às vezes abrir os olhos, por outras línguas lhe falarei, diz a palavra do Senhor. Então, também lá em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural? O homem carnal, o homem que não nasceu de novo, o homem que não é regenerado. Por mais que leia a Bíblia, mas ele é teólogo, ele estudou na faculdade, ele tem bacharel, tem doutorado, ele é sábio, é filósofo, está oculta, não pode entender. Ah, mas ele é diretor da empresa, não pode entender, porque é loucura para ele. Uma mula falar, é loucura para ele. Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães, é loucura, não pode entendê-la. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, o crente entende tudo, ele nunca é enganado. A Bíblia diz, fala lá em Timóteo, os que querem piamente servir a Jesus Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então quem é perverso vai sempre ser enganado, sempre vai bater a cara, porque Jesus não se revelou, não está buscando Jesus, está buscando qualquer outra coisa. Então, a quem Jesus não se revela? Aos sábios deste mundo, aos poderosos, aos ricos. Por isso que Jesus falou, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus, ele se esvaziou para nos dar o exemplo. Os ricos deste mundo. E a última, para terminar, a quem Jesus não se revela? Vamos lá para Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4. 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Certa feita Jesus falou para os fariseus, vós justificais a vós mesmos diante de Deus. Vocês falam, não, você está bem, fica tranquilo, está na adultério, na fornicação, vendo pornô, não, fica tranquilo, Jesus está com você, meu filho, pode ficar tranquilo, vai lá na igreja, dá o dízimo, dá a oferta, Jesus está contigo. Jesus falou, quando você for dar oferta, e você souber que tem algo com seu irmão, você vai e se reconcilia, e depois você vem e apresenta a sua oferta. Então, os soberbos, o que é a soberba? A soberba é a deidade humana, é o homem sendo Deus aqui na terra. Eu tenho as minhas regras, eu não me submeto a nada e nem ninguém. Não tem pastor sobre mim, não tem marido sobre mim, não tem nada. Eu sou Deus aqui na terra. Então, quando Jesus olha para um homem ou para uma mulher soberba, ele lembra a Deus o diabo. Está lá em Ezequiel capítulo 28, o diabo fez uma rebelião. A soberba, diz em Provérbios 16, 18, a soberba
precede a ruína, e altivez de espírito a queda. A abominação para o Senhor são todo aquele altivo de coração. O que é altivo? Não se sujeita à palavra. Ah, mas é a palavra do irmão Lucas, é a palavra não sei quem, é a palavra de Deus. Soberbo é aquele que não se sujeita. Eu tenho o meu modo de viver. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem que ser a nossa regra e prática de vida, modo de dizer, não está escrito dessa forma, mas a Bíblia diz que ela é apta para ensinar, para corrigir, para nos instruir. Então, em João capítulo 8, por que que os fariseus não conseguiram ver Jesus? Ele fala assim, ó, João 8, 42, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí de Deus e vim de mim mesmo, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir ou suportar as minhas palavras. Então Deus não se revela para o soberbo. Aí a soberba, tem tanta coisa para falar, tem pessoa que é soberba porque ela sabe que é bonita, tem uma beleza, é um cabelo, é um olho. Tem pessoa que é soberba porque tem um talento, porque toca teclado, toca guitarra, toca qualquer instrumento, bateria. As soberbas são características ou talentos que Deus dá para o homem, e ele se destaca um pouquinho acima das pessoas, ele já põe todo mundo e já despreza as pessoas. Por isso que a soberba é algo tão terrível, lembra a Deus o diabo. O salmista Davi, certa vez, ele falou num salmo, Senhor, guarda-me da soberba, assim eu andarei sincero diante de ti, ficarei livre de grande transgressão. A soberba é um grande pecado contra Deus. É a pessoa não querer se submeter. Então Jesus não se revela. E o que faz a pessoa ficar soberba? O coração endurecido. O que faz o coração ficar endurecido? O pecado. E a única maneira, o remédio para a soberba, só tem um: se humilhar. É se humilhar da presença de Deus e falar, Jesus me perdoa, me sara, me cura, eu não sou nada, igual Davi falando, não retira de mim o teu espírito, renova em mim, cria em mim um coração puro. É a única maneira de curar a soberba, é a humilhação. O rei Nabucodonosor, já estou terminando, ele olhou para o palácio e falou, olha, quão maravilha, eu conquistei com o meu poder, com a minha força. Aí Deus falou, então você está esquecendo que foi eu que te pus ali. Então você vai virar um animal, vai comer durante um tempo, e até que você entenda que o Altíssimo manda em tudo. Amém? Então essa é a mensagem, meus irmãos. Você quer, Jesus revela para você? Não seja soberbo, quebrando seu coração. Confessa, a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não estabeleça a sua própria justiça, não faça como os judeus, porque eles foram cortados, mas se submeta à justiça de Deus. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, volta a palavra ao pastor William.